Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre radiciação de frações, né? Radiciação de frações, aula número 13. Vamos completar aqui então, radiciação de frações. Nós já vimos potenciação e agora vamos para a radiciação de frações. Observe o seguinte, vamos, como sempre, relembrar o nosso conceito de radiciação, né? Uma operação que opera com radicais. Quando nós representamos, por exemplo, raiz quadrada de 4, nós dizemos que essa raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 multiplicado por ele mesmo, 2 vezes, é igual a 4. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Porque 3 multiplicado por ele mesmo é 9. Então, observe o seguinte, radiciação é uma operação que tem uma simbologia própria. Olha, é uma operação matemática que trabalha com um símbolo. Esse símbolo aqui, conhecido como radical, né? Esse símbolo na matemática é conhecido como radical. Por isso que a operação se chama radiciação. Então, o radical, você lembra que a potência ela tinha dois elementos, você lembra lá, né? Por exemplo, 2 ao cubo aqui é a base e aqui é o expoente, certo? Na radiciação também nós temos dois elementos. Tá? Na realidade, nós temos 3 na radiciação. Vamos tomar aqui, ó. Você tem, por exemplo, aqui. Você tem 3 elementos. Você tem o símbolo radical, esse símbolo aqui, né? Radical. Você tem o 2, aqui, ó. O 2, você chama índice do radical. E o 9, que você chama de radicando. Tá? Então, esses 3 elementos estão envolvidos aqui nessa expressão. Esses 3 elementos, eles estão envolvidos aqui nesta expressão. Na potenciação nós temos base e expoente. Aqui nós temos radical, índice e radicando. E cada um desses elementos tem um significado, né, nessa expressão. O 9 aqui, olha, o radicando, quando você coloca raiz, esse símbolo aqui, ó, raiz quadrada. Por que você diz raiz quadrada? Porque o índice é 2. E assim como lá na potência você tinha, por exemplo, assim, você escrevia 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado, aqui você diz raiz quadrada. Né? Se for 3 aqui, se você tiver, por exemplo, assim, ó, radical, vou colocar aqui, peraí. Se tiver um radical de 16, e aqui você tiver um 3, o índice for 3, você não diz raiz quadrada, você diz raiz cúbica, né? Porque o índice aqui é 3. Assim como você tinha lá na potência 5 elevado a 3, você diz 5 ao cubo. Né? Aqui você diz 5 ao cubo, aqui você diz raiz cúbica de 16. Tá? Então, apenas relembrando os conceitos iniciais. Tá? Então, quando você tem aqui, ó, o 9 é o radicando, então vocês lê assim, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é igual ao valor que, multiplicado por ele mesmo, deve ser igual a 9.
Ah, por que que eu multiplico ele só 2 vezes? Por que que eu não multiplico 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3? Não, você multiplica o 3 por ele mesmo, porque o índice aqui é 2. Ó, tá? Você multiplica o 2 por ele mesmo aqui, ó, porque o índice aqui é 2. Correto? Então, para você calcular a raiz de um determinado valor, você deve observar o índice. Tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, raiz cúbica de 8, você vai procurar um número que multiplicado 3 vezes. Agora o número vai ter que ser multiplicado 3 vezes por ele mesmo. Então esse número aqui é o 2. Tá? Por quê? Porque se você pegar o 2, você tomar o 2 e multiplicar 3 vezes por ele mesmo, o resultado é 8. Né? Por que que eu multipliquei 3 vezes aqui? Porque o índice aqui é 3. Tá? Então, raiz cúbica de 8 é 2, porque o 2 multiplicado 3 vezes por ele mesmo, o resultado é 8. Tá certo? Ok? Então, assim, esses conceitos iniciais nós vamos utilizar quando trabalharmos com frações. Né? Considere que nós temos aqui a seguinte expressão. Né? Agora, trabalhando com frações. Raiz. E outro detalhe é o seguinte, ó. Vou detalhar aqui para você o seguinte. Quando nós trabalharmos com raiz quadrada, não é necessário você colocar o índice, tá? Não é necessário você colocar o índice. Você pode colocar ou não o índice. Então, quando você escrever, por exemplo, raiz quadrada de 9, você pode escrever assim só, tá? Quando o índice não aparecer aqui, você subentende que o índice aqui é 2. Tá? Quando não tiver índice aqui, você entende que o índice aqui é 2. Mas se você quiser escrever o 2, também não está errado. Tá? Agora, quando o índice for 3, 4 em diante, aí você tem que escrever. Necessariamente é necessário colocar aqui o índice. Tá bom? Então, só para reforçar esse aspecto de notação, né? Relacionado à notação. Então, considere que nós temos esse caso aqui, ó. Raiz quadrada de 9 sobre 16. Raiz quadrada de uma fração. Como é que nós vamos resolver isso aqui? Você vai separar o radical. Vai ficar um radical no numerador e um radical no denominador. Tá? Então, vai ficar raiz quadrada de 9 no numerador e raiz quadrada de 16 no denominador. Ora, a raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Pronto. Então, raiz quadrada de 9 sobre 16 é 3 quartos. Um outro exemplo. Se você tiver raiz cúbica de 8 sobre 27. Raiz cúbica de 8 sobre 27. Né? Então, aqui não é raiz quadrada, é raiz cúbica. Aqui eu tenho que colocar o índice, necessariamente. Não posso deixar em branco. Então, você divide também o radical. Vai ficar um radical no numerador e um radical no denominador. Então, vai ficar raiz cúbica de 8 no numerador e raiz cúbica de 27 no denominador. Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2, aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Tá? Pronto.
Então, raiz cúbica de 8 sobre 27 é 2/3. Entendido? Assim você opera radiciação de frações. Eu vou colocar aqui, fazer uma observação seguinte com relação. Vou colocar aqui como observação um detalhe. Na matemática, não é comum nós trabalharmos com radicais no denominador, deixarmos radicais aparecendo no denominador. Tá? Considere, por exemplo, esse caso aqui. Ó. Raiz quadrada de 4 sobre 3. Tá? Vou levantar aqui, rolar a tela um pouquinho. Olha aí. Como é que nós faríamos isso aqui? Nós colocaríamos um radical no numerador e um radical no denominador. Raiz quadrada de 4, nós já vimos, é 2. Raiz quadrada de 3 não é um valor exato. Né? Não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo, o resultado seja 3, exatamente 3. Tá? Então, ia ficar raiz de 3 no denominador. Nós poderíamos parar por aqui. Mas na matemática não é comum escrever raiz radical no denominador de uma fração. Então, nós vamos ter que tirar esse denominador daqui. Como é que nós fazemos isso? Preste atenção. Vou colocar aqui. Ó. Vou escrever de novo aquela fração aqui. 2 sobre raiz de 3. Para fazer isso aqui, ó, eu vou multiplicar por esta fração aqui, ó, raiz de 3 sobre raiz de 3. Lembra? Quando eu faço isso aqui, na realidade, eu estou multiplicando por 1. Eu estou pegando esta fração aqui, eu estou pegando esta fração e estou multiplicando por 1. Lembra? Isso aqui é 1. Qualquer fração multiplicada por 1 continua sendo a própria fração. Tá? Mas eu estou fazendo isso para eliminar este radical do denominador. Você vai ver que ele vai surgir uma nova expressão aqui, diferente com o radical que não está no denominador. Então, só observando o seguinte, quando eu multiplico por raiz de 3 e divido por raiz de 3, eu estou, na realidade, pegando essa expressão e multiplicando por 1. Eu não estou alterando o valor dessa expressão. Tá? Só vou escrevê-la de forma diferente. Então, como é que nós multiplicamos essas duas frações? Nós já vimos isso. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, nós vamos ter no numerador 2 raiz de 3. Você escreve assim, ó. Tá? Já que raiz de 3 você não pode calcular exatamente quanto é, deixa na forma de radical. E aqui, quando você multiplica dois radicais que têm o mesmo índice, tá? Então você escreve só um radical e coloca os radicandos dentro dele, tá? Multiplicando. Isso só vale para multiplicação. Se fosse soma aqui, ó, se fosse assim, você não pode escrever isto aqui, tá? 3 mais 3. Isso aqui é diferente. Tá? Você não pode fazer isso aqui. Tá? Só vale se for multiplicação aqui, ou divisão. Tá? No nosso caso é multiplicação, nós podemos fazer isso. Lembrando, os radicais têm que ter o mesmo índice. Tá? Se aqui fosse raiz quadrada e aqui raiz cúbica, também não poderia fazer assim. Tá bom? Então, aqui você vai ter 2 raiz de 3 dividido por raiz quadrada de 3 vezes 3, 9. E então você vai ter 2 raiz de 3 no numerador. Raiz quadrada de 9 é 3. Pronto. Observe que aqui, ó, a expressão inicial era 2 sobre raiz de 3. E nós fomos multiplicando, passo a passo, né, até chegar nessa expressão aqui. Ó.
essa expressão não tem radical no denominador. Essa fração não tem radical no denominador. Mas ela tem o mesmo valor que esta expressão aqui. Mesmo valor. Elas são frações equivalentes. Por que são frações equivalentes? Porque você lembra? Você multiplicou e dividiu pelo mesmo fator. É como se aqui você tivesse multiplicado por raiz de 3 e aqui multiplicado por raiz de 3. Lembra lá? Quando você calcula a fração equivalente, né? Multiplica o numerador, o denominador pelo mesmo fator. Foi isso que nós fizemos aqui quando nós multiplicamos por raiz de 3 e dividimos por raiz de 3. Tá? Na prática, você não precisa fazer todos esses passos aqui. Não precisa vir caminhando passo a passo, até chegar aqui. Não. Você pode sair daqui direto para cá. Ó. Eu fiz aqui passo a passo porque eu estou explicando para você. Né? Mas no dia a dia, você pode sair direto daqui para cá. Como é que você pode sair direto? Observe o seguinte. Ó, a expressão era essa aqui. Ó, 2 sobre a raiz de 3. Quem foi que apareceu aqui? Ó? O raiz de 3 veio para cima e embaixo ficou só o radicando. Né? Ficou só o 3. Então, sempre que você tiver, por exemplo, assim, 4 dividido por raiz quadrada de 5. Você vai escrever assim, ó, 4 raiz quadrada de 5 dividido por 5. Pronto. Você passa o raiz quadrada de 5 para o numerador e escreve só o radicando aqui no denominador. Tá? Não precisa fazer. Se você for fazer esse passo a passo aqui, ó, você vai chegar nesse resultado. Então, na prática, você já pode sair daqui direto para cá. Tá? Se você tiver 2 sobre raiz quadrada de 7, você pode escrever 2 raiz quadrada de 7 sobre 7. Perfeito? Ok? Então, assim, nós encerramos essa parte de radiciação de frações. Tá bom? Eu vou deixar aqui 3 exercícios aqui e você tenta resolvê-los aí. Tá? Primeiro vai ser raiz quadrada de 16 sobre raiz quadrada, sobre de 49. Segundo, ser raiz quadrada de 36 sobre 64. E o terceiro vai ser raiz quadrada de 81 sobre 13. Bom, tente resolver esses exercícios aí. Se encontra na próxima aula. E a próxima aula nós vamos falar sobre a relação que existe entre fração e porcentagem. Porcentagem que é um assunto bem atual, né? Nas revistas, nos jornais, nas reportagens, na mídia, na televisão, na internet. É muito comum a gente ouvir falar de porcentagens. Né? E vamos tratar sobre isso na próxima aula. Qual é a relação que existe entre fração e porcentagem? De que maneira estão relacionados esses dois conceitos, esses dois elementos aí da matemática? A gente vai ver isso aí na próxima aula. A gente se encontra por lá. Um grande abraço.